Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo então eu vou falar de alguns movimentos sociais que ocorreram na América Latina durante o século XX, tá? Bom, para começar vou falar um pouquinho da Guerra Fria. A Guerra Fria, nós vamos ver que aqui na América Latina, né, os Estados Unidos ele teve influência em praticamente todos os países, com exceção de Cuba, tá? Então, assim, por exemplo, no México, durante a Guerra Fria, mais ou menos em 1950, começou a surgir vários movimentos nacionalistas que queriam o direito dos nativos de volta. Então, Guatemala, por exemplo, durante o período de Guerra Fria, né, a economia deles era no cultivo de banana e café. E aí, nesse período, em 1951 e até um pouco antes, tiveram dois governos que começaram a ser conhecidos por ser populista, né? Eles começaram a realizar várias leis trabalhistas, começaram a ajudar mais os trabalhadores e todas as empresas ligadas ao cultivo de banana, ao cultivo de café, era dos Estados Unidos, tá? Então é nesse período que os Estados Unidos, junto com a elite, vai começar a achar estranho que a Guatemala está fazendo todas essas mudanças, inclusive nacionalizando empresas, e vai começar a apoiar a elite na intenção de tirar o governo populista, né, e colocar um outro governo em seu lugar. E aí, quando eles conseguem, esse governo ele vira ditatorial. Então, assim, de forma geral, na América aconteceu o seguinte: no contexto da Guerra Fria, toda vez que aliados dos Estados Unidos visse algo suspeito, eles interpretavam que o país era socialista, que estava querendo se alinhar à União Soviética e logo derrubava o governo, colocava outro e provavelmente a maioria eram ditatoriais, tá? Que foi o caso de Guatemala, foi o caso do Brasil, que nós vamos ver mais para frente, e em Cuba, que foi um aspecto totalmente diferente, né? Porque o que aconteceu? Em Cuba, o governo ele era alinhado aos Estados Unidos, né? Era o Fulgêncio Batista que governava. E aí em Cuba, Fidel Castro, que era socialista, oposição, tentou tomar o poder da primeira vez, não conseguiu. Lado pro México, ele conheceu o Che Guevara, né, Ernesto Che Guevara, e quando ele volta para Cuba, ele consegue tomar o poder, né? Esse período é conhecido como Revolução Cubana. E a partir daí ele começa a nacionalizar todas as empresas, melhora a educação, saúde. Só que assim, a estrutura econômica, de certa forma, falha, porque, mais uma vez, como os Estados Unidos ele não consegue derrubar o governo, foi ao contrário, né? O Fidel que derrubou o governo dos Estados Unidos, né? Que era o Fulgêncio Batista, ele começa a fazer vários bloqueios econômicos em Cuba. Então aí é a partir desse momento que a economia começa a falir um pouco, tá? E aqui no Brasil a gente vai ver que aconteceu praticamente a mesma coisa antes do golpe militar, tá? Então é bem importante a gente só entender mais ou menos esses aspectos para entender qual que foi a influência da Guerra Fria na América.